Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio incrível. Sim, estamos no Bernoulli Reload 2026, um evento promovido pelo Bernoulli Sistema de Ensino. Eu sou Bruno Lira e ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo, e dessa vez nós vamos utilizar nossas capacidades linguísticas. Não, meu querido? Nós é muita gente. Nós é muita gente. Não. A capacidade linguística será utilizada, é alguns outros utilizarão em outro idioma. Verdade, é verdade. Gente, a gente... O Jones vai começar a apresentar. Funções cognitivas. A gente tá aqui no Reload, né? Falando de... A gente poderia... Reload. A gente poderia falar sobre bullying também, tá? Porque... Já tá vendo, Kate? Não, tá vendo, Kate? Já comecei sofrendo bullying nesse programa. Essa edição é sobre as inteligências que impulsionam a educação. Individual, coletiva e artificial. Nós não estamos falando dessa prática que só a amizade traduz, que é falar que o Alan Jones não é uma mente brilhante. E sim, somente uma testa oleosa. Mas vamos lá. Estamos aqui, gente, com Kate Bentevoglio. Bentevoglio. Falei certinho? Bentevoglio. Só ficou certo porque você fez assim. É porque aí o pessoal, né? Entendi. Eles entenderam que é italiano. É isso aí. Meu copo de café tá furado. Inteligência coletiva. Exatamente. Sabe que pra falar italiano tem que fazer assim. Tem. Senão não. Exato. Senão eles vão achar que você é brasileiro. Gente, Kate, obrigado pela presença. Kate é a gerente de produtos educacionais do Bernoulli Sistema de Ensino. E a gente vai bater um papinho aqui, falando inclusive sobre a questão de linguística, não é isso, meninos? Muito bem. Nós vamos falar de Dive B e Dive Go, soluções que o Bernoulli traz. Gente, o Bernoulli, ele literalmente é 360, né? Ele vai da linguagem A ao idioma extremamente necessário para você empreender e desenvolver. Há quem garanta que quem não sabe inglês para relações mundo é praticamente um analfabeto. O inglês como ferramenta de ampliação de repertório individual, falando, né, da inteligência individual, e como que esse inglês ele produz de fato uma autonomia no sujeito, porque se você não sabe, a grande parte do conteúdo da humanidade está na língua inglesa. Portanto, o sujeito, eu sei que existem todas as tecnologias, todos os óculos que podem fazer isso, contudo, ter o conhecimento nunca foi tão necessário como é hoje. Eu queria começar com uma provocação, Gui. Já pegando um gancho no que você falou aí. Você estava com a pergunta encatilhada ou posso aqui? Não, a gente ia falar da importância do desenvolvimento, mas pode? Porque assim, hoje nesse mundo... Você tá em casa, é uma provocação, Kate, no sentido de que hoje, igual eu te falo, o Gui tá usando inclusive um óculos da Meta, que é um óculos inteligente. A gente tem hoje alguns acessórios, a própria Apple, né, no último... Apple? Nós compreendemos. Pouco a pouco eu vou arrumando, viu? A própria Apple, com seu AirPods, já tem a questão da tradução simultânea. E eu acho que cada dia isso vai só avançar cada vez mais. Mas ainda, a gente considera que é importante a criança ter a aprendizagem da língua inglesa, né, da segunda língua na escola. A gente vai chegar ao ponto, que a gente está aqui falando de IA, de evolução de IA, que isso vai substituir, vai se tornar obsoleto a gente conhecer uma nova língua, ou não existe essa possibilidade? Jamais, eu acredito que jamais. Por quê? Porque a gente pensa que a linguagem, ela que nos constitui enquanto sujeitos e enquanto humanos. Então, ela é uma capacidade ancestral do ser humano de chegar onde a gente chegou. A gente só conseguiu evoluir, trocar, e a minha inteligência individual virar uma inteligência coletiva porque nós conseguimos nos comunicar de alguma forma. E quando eu digo linguagem, eu posso, né, dizer que é uma língua formal, mas pode ser uma linguagem de comunicação, pode ser uma linguagem em um termo amplo, né? A linguagem como expressão. Então, se a gente pensa que, assim, o ser humano precisa se expressar para assim conseguir trocar e assim conseguir com que o que eu sei, eu consigo transmitir um pouco para você, o que você sabe, você transmite um pouco para mim, o que vocês sabem, vocês transmitem um pouco, a gente consegue criar, assim, uma inteligência coletiva e, assim, um repertório, que esse repertório vai se construindo e criando o que é a base do que hoje a gente conhece como humanidade. Então, pode ser que uma linguagem que hoje ela é de prestígio pode perder um pouco para uma outra, mas sempre vai existir
uma linguagem que nós vamos emprestar para conseguir se comunicar de maneira global. Então, posso dizer que hoje a língua mais falada no mundo é o idioma inglês. Mas logo atrás, e muito importante, tão importante quanto, vem o mandarim, que a gente vai precisar também Sim. conseguir se expressar, falar, para conseguir transitar nesse mundo e para conseguir muito mais do que isso, ser parte dele. Então, claro que as tecnologias vão nos apoiar, vão nos ajudar, vão ser uma ferramenta muito importante para isso, para que a gente consiga ampliar para aquelas pessoas que podem ter um pouco mais de dificuldade ou poderiam levar mais tempo para adquirir uma linguagem do que elas levam hoje. Porém, tem algo que é do humano, que é próprio, que é característico nosso, que nenhum óculos, que nenhuma ferramenta de IA vai conseguir fazer. Eu tenho um grande amigo que acabou de voltar da China, e ele falou que ele tava, falei assim, e aí, como é que foi? Ele falou, eu não falo inglês, não falo mandarim, eu só colocava tudo no Google Tradutor e me Sim. virava bem. Mas o que ele estava falando? De uma linguagem transacional. Sim. Então, que é aquilo? Eu vou lá e peço comida num restaurante. Tudo bem. Ele coloca no tradutor, quero peixe, quero frango, quero carne, e aí o tradutor fala com a pessoa que está ali e pronto. Para a linguagem simples, transacional, é ótimo, funciona. Mas e para aquela linguagem da alma? E É. para me expressar? E para conversar no dia a dia? E para esse bate-papo? E para gerar experiência. E tem um outro elemento, John, eu acho que a resposta Foi incrível. brilhante. Tem um outro elemento que a gente discute muito, que é a importância, até em termos da plasticidade do cérebro, de você aprender coisas que te desafiam. Porque dentro desse processo de sinapse, novas redes se formam. E aprender outro idioma é uma das mais ricas para você aumentar essa capacidade neuronal, para você aumentar essa expansão desse processo de elaboração que vai culminar na sua capacidade de responder, de dar respostas ao mundo. Então, quando você aprende música, quando você aprende um novo idioma, você, obviamente, vamos colocar assim em linhas gerais, fica mais inteligente. Mas não mais inteligente porque você sabe o inglês. É mais inteligente pela riqueza de sinapses que vão acontecer dentro do seu cérebro. Então, se você não quiser aprender o inglês ou outro idioma do ponto de vista porque você não quer falar aquele idioma, mas se você quer se tornar mais inteligente, o outro idioma é um recurso muito significativo para essa riqueza. E um segundo elemento que também eu acredito ser essencial é que idioma é acesso. Quando a gente pensa, por exemplo, eu quero ser rico, o que na verdade você quer? É ter acesso. Acesso a eventos que custam algum valor monetário, acesso a um bem. O idioma, no final, é acesso. Porque você depender dessa mediação o tempo todo, ela empobrece a relação e a experiência. E você acaba, de fato, não acessando. Você está presente, mas você não está vivendo a experiência da piada, daquele comentário que tem uma relação bairrista. E eu aprender esse outro idioma acaba permitindo esse acesso. Então eu acho que sua resposta foi justamente brilhante. Nesse ponto de vista, as pessoas às vezes se limitam a falar assim, mas eu vou aprender inglês para quê? Para ficar mais inteligente e para acessar o mundo. E para compartilhar, né? Porque se a gente pensar assim, eu gosto muito de uma frase que fala que os limites da minha língua são os limites do meu mundo. Então, quando eu amplio o meu repertório, eu amplio o meu universo particular, social, cultural. Então, eu consigo entender que não existe uma única forma de falar uma coisa, tem várias formas. Não existe uma única forma de ser ou de me expressar, existem muitas formas de ser e de se expressar. Então, acho que tem uma questão ganho social, que é muito importante quando a gente pensa nisso, e quando a gente pensa em troca. E quando a gente pensa em ser alfabetizado em alguma língua, a gente não está falando apenas da parte social e do acesso. A gente está falando de algo muito fundamental de cidadania. Então, se eu estou pensando num mundo global, em um mundo que em escala se conecta, o inglês acaba sendo uma ferramenta de cidadania global. Porque não é apenas, né, que você veja uma pessoa que não sabe ler ou escrever em português. Não tem acesso à cidadania. Né? Não consegue, por exemplo, entender um contrato, não consegue ir em alguma agência que seja de luz, de água, e te fazer uma reclamação, não consegue acessar bases de cidadania que são muito importantes. Uma pessoa que não domina o idioma inglês, num futuro, não vai ter bases de cidadania global que são muito importantes. Pode ser um acesso a uma universidade, pode ser um emprego onde quer que ela esteja,
pode ser que ela seja brilhante cientificamente, mas os trabalhos, os avanços da ciência dela vão ficar limitados ao universo que ela está. Então, quanto mais conteúdo eu acesso, quanto mais conteúdo eu tenho, e quanto mais oportunidade eu tenho de compartilhar o meu saber, eu consigo não só fazer parte do mundo globalizado, como ele é, mas ampliar o meu repertório. Ô, Bruno, e vai além, né? Você tem uma condição que é inerente ao ser humano. Somos biológicos. E a língua, ela promove a sanidade mental do cérebro. Então, ela que vai te dar várias doenças. Tem ali Há controvérsias. Você fala inglês. Eu não podia perder a chance. Mas eu não tenho Alzheimer. Eu não podia. Então, você tem algumas doenças que elas têm uma dificuldade maior de atingir as pessoas que possuem a condição, a competência de falar mais de um idioma. Então, ainda somos biológicos, então compete essa comunicação nossa. Eu sei que os AirPods estão vindo com a tradução simultânea, mas a Nath viajou com a gente, aquela coisa toda, e na hora de fazer o pedido, ela fazia o pedido pelo telefone. E aquele negócio assim, mas você quer com mais molho ou sem molho? Exato. E o retorno, como é que fica? Então, se não tiver a competência, de fato fica difícil. Não vejo outro caminho. Porque se a gente pensar em linguagem só, única e exclusivamente nessa questão transacional, é tudo bem. Molho mais molho, quero esse prato, quero frango, quero peixe. O máximo que vai acontecer é pegar uma comida que você não gostaria de comer. Agora, quando a gente fala em expressão de fato, como é que eu vou traduzir o que eu tô sentindo pra alguém? Como é que eu vou conseguir me expressar, escolher a melhor palavra? Como é que eu vou conseguir comunicar com cada pessoa da maneira que eu sei que é importante que eu me comunique, se eu dependo de uma ferramenta que não tem a minha linguagem, que não tem meu conhecimento, que não é... E aí me vem a pergunta importante. Dive B, Dive Go. O que são e como... De comer, de passar no cabelo. E como eles contribuem com a gestão da minha escola para esse mundo globalizado que se abre. Quais são os diferenciais desse recurso tão importante que o Bernoulli Sistema de Até mesmo entre eles. Qual o diferencial entre eles? Bom, eu vou dizer que hoje, como a gente tem falado tudo aqui, acho que todo esse papo que a gente chegou até aqui não é mais importante, é fundamental. Já passou do tempo que inglês era um diferencial, já não é mais, é base. Então, talvez mandarim seja um diferencial hoje, talvez dominar algumas questões da IA seja um diferencial, o inglês já não é mais. Então, se você não sabe, já tá para trás. Então, acho que o que o Dive B e o Dive Go vão conseguir trazer para a escola, para o gestor, para o professor e para o aluno? Aquele professor, aquele gestor que não tem base para o bilíngue, que nunca deu, que não tem uma equipe, uma turma, o nosso material, o nosso produto, por exemplo, você pega o Dive B, ele tem, dentro do material, formação para o professor, aula a aula. Então, aquele professor que nunca entrou numa sala de aula. É o step by step. Tá ali formativo, porque realmente é difícil você formar professores pelo Brasil inteiro. Talvez em grandes capitais você consiga ter isso, mas ainda é algo muito recente, muito novo. Então, a gente pega a nossa expertise, a expertise coletiva do Bernoulli, o que a gente tem de entendimento de todas as escolas que a gente tem no Brasil, e a gente apoia essas escolas a iniciarem um programa. Não só no âmbito linguístico, mas também no âmbito de trazer componentes curriculares e o aprendizado desses componentes curriculares em inglês. Então, o Dive B é um programa que apoia na cidadania global. Muito além de falar um inglês. É se expressar em um outro idioma, é entender a importância disso, é se ver parte desse mundo globalizado, desse sujeito que transita entre diversos idiomas para se expressar e para passar uma mensagem, para aprender e para transmitir conhecimento. Então, é formação de um cidadão bilíngue. Vai muito além do que falar inglês. Já o Dive Go é para aquela escola que quer começar, mas não tem tantas aulas, não tem uma estrutura que permita uma carga horária bilíngue. Entendi. Então, ele é um programa mais voltado para o ensino de inglês. Só que não é aquele inglês tradicional, é um inglês focado em todas essas habilidades integradas. Como o estudante faz tarefas, e ao fazer tarefas do cotidiano, do dia a dia, vou te fazer escrever um e-mail, e-mail hoje já é, gente, super ultrapassado. É cringe. É cringe. Mas vou fazer você ter uma interação com alguma IA para construir um protótipo, um vídeo, um áudio, uma música, uma apresentação, tudo isso em inglês. Entendi. E ao fazer essas tarefas, você desenvolve a habilidade de se comunicar em inglês. Muito bem. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio, de mais um recurso
é o Bernoulli, oferecendo um portfólio completo para a sua escola. Você que se interessou, você que está assistindo a gente aqui nesse podcast, quer saber um pouco mais, entre em contato com a equipe Bernoulli, porque eu tenho certeza que eles têm uma solução que cabe exatamente na sua gestão, na sua proposta pedagógica. Continue com a gente, tem muito conteúdo aqui. Nós somos o trio do BTO3 e é sempre um prazer mediar essas conversas que fazem a diferença no dia a dia. Fique com Deus e lembre-se, o boss tá on. Valeu!